as coisas. A Deus toda a glória, a Ele a glória, a Deus glória, a Ele é dele, é pra Ele, ao nosso Rei, a Deus toda pra sempre, amém. E a Ele a sempre, amém. Pai, bendito seja o teu nome nesta noite, exaltado, glorificado e adorado. Muitíssimo obrigado, Deus, pela oportunidade e privilégio que nos concede estarmos na tua presença, na tua casa, na tua olaria. Havendo-nos te adorado, Senhor, queremos te ouvir por intermédio das sagradas Escrituras. Fale conosco, transforma nossas vidas, impacta-nos nesta noite, toma o teu lugar em nossas vidas, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Shalom Adonai, amados. A paz do Senhor. Sejam todos bem-vindos à casa de Deus, amém? Conseguia sentir a forte presença de Deus, e principalmente quando estavam a cantar o louvor Santo, Santo. Eu não sei se vocês sentiram, vocês estavam aqui, eu estava lá. O que nos separava é uma parede, né? Mas eu de lá consegui absorver muita coisa de Deus, e tinha o pressentimento que havia nesse lugar o grande mover, amém? Vamos à palavra, série Obras da Carne, Fruto do Espírito. Nunca esperei que essa série demorasse tanto assim. Uau, ainda falta muito a série. Então, as próximas quintas não vou estar a falar apenas de uma coisa por uma, vou estar a falar de 2, 3, 4 de uma vez, porque ainda temos o fruto do Espírito, que também é muita coisa ali. Então, somos capazes de terminar o ano nas quintas só falando dessa série. E vamos lá, Gálatas capítulo 5, versículo 16 a 21. Mídia. Ok, obrigado. Está escrito, temos na tela, se quiser pode acompanhar. Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne. E estes opõem-se um ao outro, para que não façais as coisas que quereis. É a luta que temos. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estás debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria,
inimizades, contendas, ciúmes, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais de antemão vos declaro, como também já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Tenha a bondade de sentar-se. Em gesto bem rapidinho de recuo, revisão, nós falamos que, olhando para essas obras da carne, estão em quantas categorias? 4, não é? Em que nós vimos pecados sensuais, pecados religiosos, e estamos agora no pecado interpessoal. Estamos a falar do pecado interpessoal, que tem a ver a forma como nos relacionamos com outro ser, criado à imagem e semelhança de Deus, como nos relacionamos com o nosso próximo. Amém? Então, a forma de como nós nos relacionamos com esta pessoa é que vai ditar sobre os pecados interpessoais. Ou, em outras palavras, são aqueles pecados que se expressam, que são exprimidos pela forma ou modo pela qual nós nos relacionamos, nós tratamos o outro ser. Dentre esses pecados, nós encontramos inimizade, contenda, ciúmes, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas e homicídios. São 9 pecados que têm a ver com o pecado que estão dentro da categoria de pecados interpessoais. E nós já, até a quinta passada, abordamos 2. Falamos da inimizade, que é a mesma coisa, ódio, e falamos de contenda, que tem a ver com porfia. E hoje vamos falar sobre o terceiro, que é ciúme. Então você vai imaginar que são 9 pecados. Continuando aí um por um, eu preciso de 9 quintas-feiras. E no caso, hoje é a terceira quinta, vai me restar 6 quintas-feiras para sair desta categoria. E saindo desta, virá a outra categoria que tem lá 2 pecados. Amém? Mas vamos caminhar. Então hoje nós vamos falar sobre ciúmes. Amém? Vamos falar sobre ciúmes. Os irmãos querem ouvir sobre ciúme? Quem é ciumento aqui? Eu quero ainda ver quem não vai levantar a mão. Quem não é ciumento aqui? Alguns do ciumento, ele é ciúme do piano dele. Ciúme faz parte de nós. É da nossa natureza. Você não vai dizer que você não é ciumento, você é. Às vezes não é pelo parceiro, mas o teu ciúme é pela tua posição no local de serviço. O teu ciúme, às vezes, é aquela que ninguém pode tirar maior nota do que você é. Todos nós temos ciúme. Irmão, já é ciumento? É. Onde se prova que você é ciumento é te tirar o que você tem. Ou mesmo não te tirando, vê como é que você se comporta. É o ciúme que está em nós. E agora estamos a encontrar ciúme como obra da carne. E a Bíblia está a nos dizer que os que praticam tais coisas não herdarão o reino do céu. Então todos nós estamos no inferno. Não vou colocar de verbo de dúvida. Tendo todos nós ciúme, ou sendo todos nós ciumentos, e ciúme é uma das obras da carne, e quem diz não é o pastor Panzo, é a Bíblia, e vai terminar no versículo 21, que os que praticam, os tais que praticam, não herdarão. Então, meu irmão, aqui ninguém vai herdar o reino dos céus.
complicado a Bíblia, não é? Não vamos herdar. É porque todos nós temos ciúme. Em parte, cada um de nós. Até nas crianças, você consegue ver ciúme desde a tenra idade. Como as crianças são ciumentas, só quer ser ele no colo do papá ou da mamã. Veio o irmão, a irmã, na mente que a irmã veio lhe tirar o lugar. Quem vem segundo acaba apanhando do primeiro. Porque para o primeiro, o segundo veio lhe tirar o lugar. Ciúme. Ele também quer dormir no colo. Ele já deixou de mamar, mas também quer mamar. Mas você já anda, já corre. O peito é para este que acabou de vir. Não, eu também quero. É um assunto sério. Então, o dicionário secular vai nos mostrar o que é ciúme. Um sentimento negativo provocado por receio ou suspeita de que a pessoa amada dedique o seu interesse ou afeto a outrem. Quer dizer que eu amo alguém e por causa do ciúme de quem eu amo, ele acha, pode ser ele ou ela, acha que agora o meu afeto, a minha atenção vai ser toda inclinada para esta pessoa, que pode ser uma pessoa nova que apareceu. E até dentro da igreja encontramos ciúme, até dentro do ministério encontramos ciúme. Vai ter ciúme do irmão? Não. O pastor só está lhe dando muito lugar. O pastor só está lhe dando mais atenção. Amém? Em casa encontramos isso. O papá toda hora só está dando mano. Só está dando mesmo na mana. O papá já não quer saber de mim. A mamã, estou a ver que a mamã não me gosta. A mamã não me ama. Vocês nunca ouviram nos sobrinhos, nos filhos? Não é que a mamã não ama, se bem que em algum momento mesmo as mães, os pais, tendem a ser que nem já os 12 irmãos na Bíblia, né? Jacó e Esaú. Isso é que o dicionário vai nos mostrar ciúme. Em outras palavras, também diz que é receio de perder algo. O que gera em nós ciúme? Temos medo de perder. Eu não quero perder. Eu não quero perder isto ali, porque é meu. Agora, a pergunta que nós temos que colocar: é errado ter ciúme? Aqui já temos a palavra ciúme. Será que é errado ter ciúme? É errado ser ciumento? Por quê? Porque o ciúme surge como um sinal, muitas vezes, que é de alerta, sinal de advertência. Quando você pensa, quando você acredita que és capaz de perder algo, então você tem aquela alerta. Agora, é errado ter ciúme ou não? Já que isso anda em nós, é errado ou não é? Depende muito, porque tem aqueles ciúmes doentio, aquele precisa de um psicólogo, de um acompanhamento pastoral, às vezes de uma libertação. Tem ciúme até do gato, da gata, do rato, do cão, até ciúme do telefone. Eu não contei aqui, não, já contei aqui, já sim. Deixa eu abrir parênteses e contar. Já contei. Aconteceu muitos anos, séculos anteriores, nos Estados Unidos da América. Essa história eu vi numa das mensagens do falecido Kenneth Hagin. Ele estava a contar que tinha uma moça jovem da igreja, e era pianista, tocava piano, tocava guitarra, uma linda irmã, e tinha essa graça de Deus. Então surgiu um jovem, um homem de uma outra cidade que começou a frequentar aquela cidade, inclusive aquela igreja, e acabou conquistando o coração desta jovem. E a jovem foi falar com o pastor de que, olha, o fulano, o pastor olhou e de repente teve a visão de Deus de que aquele homem não era homem para ela e só lhe faria sofrer e desgraçaria a vida dela. Só que ser pastor é um pouco complicado. Ou melhor,
para você não ficar cansado e não vir. Não, fica aí, pastor. Você tem um chamado. Ou melhor, diríamos assim, às vezes dar conselho é um pouco complicado. Estamos em sintonia. Não, você não está a entender, porque não são vocês. É complicado muitas vezes para quem dá e não para quem recebe. Porque quem dá, às vezes, está a ver o que quem recebe não está a ver. E quem recebe está tão cego que depois acaba ficando surdo para quem dá o conselho, não entendendo com a surdez, e pode depois olhar para quem está a dar o conselho como ciumento. Estamos falando de ciúme, invejoso. Não estão a me compreender. Falei língua estranha. Ok, vamos pular isso, deixa eu entrar aqui. Ou vocês querem ouvir mesmo? Claro, eu sabia que vocês iam responder assim. Mesmo que eu estivesse na tua posição, eu ia dizer que quero ouvir. O pastor olhou e diz para ele assim: não é homem para ti, não fique com ele, não case com ele. Dizem o amor é cego, né? Não é, a paixão é que é cega. Isso uma vez o pastor Jorge nos contou na Terra Nova. Uma irmã, pastor, o fulano é bem. O pastor olhou e disse: não fica com ele, não é para ti. A irmã não ouviu o pastor Jorge. A única coisa que lhe deram é o filho. O cara lhe deu o filho, foi embora, desapareceu da vida dele. Depois voltou: pastor, vocês não ouvem. Então essa jovem que tocava piano e guitarra não abraçou o conselho que lhe deram. Acabou casando-se com este homem. E o homem lhe carregou e levou para a sua cidade. A moça desapareceu no tempo e no espaço. Era a época que não tinha redes sociais. Era a época de escrever carta. Ela teve que escrever uma carta, e a carta chegou nas mãos do pastor, que já há anos não havia. E quando leu a carta, tinha lágrimas na carta, porque ela desabafava a realidade, dizendo: se eu desse ouvido a teu conselho, eu não estaria onde eu estou. Por quê? Porque o marido tinha até o ciúme do piano dela, da guitarra dela, que quebrou o piano, quebrou a guitarra. O marido ia trabalhar, lhe trancava em casa. Mas eu só falei isso não é para falar do conselho, eu só passei lá, só para falar de ciúme. Mas se você ouviu na mesma. Está a falar, o marido tinha ciúme de quê? Do piano da mulher, da guitarra da mulher. E o ciúme levou-lhe a quebrar o piano e a quebrar. Fica só com isso. Tudo que eu falei do conselho, esquece. Esse tipo de ciúme, esse cara está doente. Precisa de um tratamento psicológico e ao mesmo tempo precisa de uma libertação. Quando o ciúme chega nesse extremo, é crítico. Estamos em sintonia. Agora, nós encontramos na Bíblia o ciúme. E encontramos no Novo Testamento, como no Antigo, ou melhor, no Antigo e no Novo Testamento. Normalmente, o ciúme tem duas conotações. Uma conotação positiva e uma conotação negativa. Vamos aprender quando é que o ciúme é positivo e quando é que o ciúme é negativo. Vamos olhar agora, tanto no Antigo Testamento
quanto no Novo Testamento, e vê essas conotações quando o ciúme é aplicado como um ciúme negativo e um ciúme positivo, e depois darmos, volta ao versículo 20, o significado deste ciúme que está aqui. Porque se não der esse ciúme, você sai daqui com a mente e todos nós vamos para o inferno. Porque os que praticam essa obra da carne, ciúme, não vão herdar o reino dos céus. Nunca se esquecendo, desde que estamos a falar do pecado dessa categoria interpessoais, eu disse que estão todos os pecados relacionados, interligados, um chama o outro. Em muitas versões vamos encontrar um é igual ao outro. Estamos em sintonia? Então, o ciúme pode ser um ciúme positivo ou negativo. Tem essas duas conotações. Tanto no Antigo Testamento vamos encontrar o ciúme positivo e vamos encontrar o ciúme negativo. E no Novo também vamos encontrar o ciúme positivo e vamos encontrar também o ciúme negativo. Primeiro, o nosso Deus é um Deus ciumento. Já ouviram disso? O nosso Deus é um Deus ciumento. Mas eu não quero estar a falar hebraico, grego. Deixa esquecer um pouco hebraico, grego. Já, embora está aqui, queria já falar o hebraico, grego significa. Vamos lá esquecer os hebraicos gregos. Mas o sentido do ciúme no hebraico, que foi escrito no Antigo Testamento, ou seja, a palavra hebraica para ciúme é diferente da palavra grega para o ciúme. Quer dizer que no hebraico, que é o Antigo Testamento, vamos encontrar um termo para o ciúme, e no grego também vamos encontrar um outro termo. Tanto no grego quanto no hebraico, os dois termos terão sempre duas conotações, terão sempre dois significados, terão sempre dois sentidos. Um sentido positivo, que é bom, e o outro sentido negativo. Estamos em sintonia, igreja? Vamos lá olhar o ciúme. O ciúme no no Antigo Testamento, ela é kina ou kekana, que no sentido positivo significa zeloso ou zelo. Quando você vai olhar, zeloso ou zelo é o mesmo termo que significa ciúme. Quando nós vamos começar em Êxodo capítulo 20, onde Deus dá os 10 mandamentos, ele começa a se mostrar como um Deus ciumento, como um Deus zeloso. Mídia, por favor, coloca-nos Êxodo capítulo 20, vamos partir do versículo 3 a 5. Não terá outros deuses diante de mim. Não fará para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, ciumento, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª, 4ª geração daqueles que me odeiam. Deus aqui está a se apresentar como Deus zeloso, ciumento, dizer que eu sou o único e não há mais outro. Ele é Deus zeloso. Este termo é que vem o ciúme. Mas aqui é uma conotação positiva, não negativa. Deus está a dizer, eu sou o único, já não existe mais outro Deus fora de mim. Por isso você não pode fazer nenhuma imagem, nem se prostrar para adorar. Aleluia.
Lembre Jesus em Mateus capítulo 4, quando o diabo disse: tudo isso te darei se prostrado me adorar. Ele disse que? Porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorará e só a Ele servirás. Só a Deus e mais ninguém. Esse termo zelo é a mesma coisa cuidado. Que significa cuidado, zelo ou cuidado. Estamos em sintonia? Olha também vamos para 34, versículo 14. Porque não te inclinarás diante de outros deuses, diante de outro Deus, pois o nome do Senhor o nome dele é zeloso. É um Deus zeloso, um ardor emocional que zela e preserva. Deus está a dizer: eu sou um Deus zeloso. Nós somos de Deus e Deus não quer ver nós a sermos pertencentes a um outro. Ele é o nosso Senhor, o nosso Criador. Estamos a compreender? Mas aqui também, no hebraico, vamos encontrar o termo ciúme com este lado, a conotação negativa. Mas deixa para lá, vamos para o Novo Testamento. O meu objetivo era só mostrar o Novo Testamento, mas era necessário correr para o Antigo e o Novo. Amém? Então, no Novo Testamento, que nós temos a mesma palavra, também significa zelo ou cuidado. Esta mesma palavra, ciúme, zelo ou cuidado, também vai ter essas duas conotações. Um lado positivo e outro lado negativo. Apóstolo Paulo fez menção muitas vezes disso aos irmãos de Coríntio. Vamos lá analisar. Pega 2 de Coríntios, capítulo 9, versículo 2. Depois capítulo 11, versículo 2. Porque o termo grego é zelos, porque bem sei a prontidão do vosso ânimo, da qual me glorio de vós para com os macedônios, que a Acaia está pronta desde o ano passado, e o vosso zelo tem estimulado muitos. O vosso cuidado, a vossa maneira de fazer as coisas estimulam, desperta a muitos. É o mesmo termo. Agora vamos para o capítulo. Ok, já está lá, obrigado. Porque estou zeloso de vós, com zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, a Cristo. Paulo está a dizer: eu tenho zelo das almas, da igreja que eu estou, por exemplo, a pastorear. Tenho zelo como o zelo de Deus, de modo a vos apresentar a Cristo como um marido. O pastor tem que ter zelo das ovelhas. Em outras palavras, o pastor tem que ter ciúme. Estou a falar no sentido, tem que ter ciúme das ovelhas. Não pode vir aqui um pastor depois querer as tuas ovelhas. Tem pastor que não tem respeito. Você lhe convida, vem aqui depois dá o número dele nas tuas ovelhas. Mas na verdade ele não é o culpado, são as tuas ovelhas. É porque tem as ovelhas que correm atrás do profeta, né? Diga. É? Não estou a entender. Pular cerca. Tem ovelha assim. Pregou aquele pastor naquele dia, aquele homem de Deus, está a terminar o culto, fila. Todos eles, né? Graças a Deus, vocês já mudaram muito. Vocês cresceram muito, pá.
Na última não. A coisa mais grave é que a profetisa Bruna Sara ficou chocada. Os irmãos se lembram, né? Depois de Ralhete, né? Naquela vigília. E aquela ovelha não era daqui, né? Só veio mesmo na vigília. A profetisa até entramos no carro lá fora, depois de ministrar um por um. Natália segui para lhe obrigar para orar, para dar folha com sujeito de oração. Fazer envergonhar. Mesmo até eu vou perguntar, mas esse pastor está a fazer o quê? É a primeira coisa. E depois o protocolo dele está a fazer o... Irmão Veraldo está a fazer bom trabalho. Ainda bem que vos bloquearam. Sim, você tem que ter zelo das almas que Deus te deu, como homem de Deus. Os irmãos estão a me entender? Agora, vamos para Gálatas 5:20. Pastor, esse ciúme que está aqui, já que o ciúme tem o lado positivo e o lado negativo, mas essa já nos mostra que é uma obra da carne. Aí nós temos que olhar o que é que este tipo de ciúme significa. Tenha ciúme do teu esposo. Tenha ciúme do que é seu. Tenha ciúme da tua mulher, do teu namorado, do teu noivo, do teu marido. Tenha ciúme, mas não exagerado. Porque aí depois você não dorme mais. Está meditando no telefone, você vem atrás. Mano, estás doente. Estás doente. E a gente vê nas redes sociais, está subindo na parede para ver. Afinal está mesmo escrever mensagem para ti. Te amo, minha esposa. Ok, anote bem aí. O contexto, o que vai ditar muito o sentido de ciúme, tem a ver com o contexto. Quando olharmos para o contexto vai nos levar a compreender de que este ciúme tem a conotação negativa ou então tem algo positivo. Sempre que você tiver a estudar a Bíblia e encontrar esses termos sobre ciúme, observe o contexto. Amém? Quer seja no Antigo, quer seja no Novo Testamento. O contexto do texto vai te revelar o sentido do ciúme em causa. E aí você pode ver se então para si pode servir como uma advertência para não aplicar. Estamos em sintonia. Para estas obras da carne que estamos a tratar como o terceiro pecado da categoria do pecado interpessoal, este tipo de ciúme significa desejo de ter o que a outra pessoa tem. É o desejo de ter o que a outra pessoa tem. Desejo errado por aquilo que não é para nós. O que o irmão Nelson tem, eu quero ter. O desejo errado de ter o que não é para mim. É este ciúme aqui das obras da carne. O que o outro tem é o que eu quero. Na minha mente, ele não merece. Quem merece sou eu. Não há meritocracia para ele ou ela ter o que tem. Ter o cargo que tem a posição que tem o marido que tem a mulher que tem o carro que tem, a casa que tem, o filho que tem aquilo que ele possui. Ele não merece. E quem merece sou eu. Por isso é que apóstolo Paulo escreveu aos Gálatas chamando a atenção e dizendo que os que tais praticam não herdarão o reino dos céus. Este é um ciúme muitíssimo perigoso. É um ciúme perigosíssimo quando eu acho de que o que ela tem não devia. Eu é quem tinha que ter. Aonde ela está não devia. Não estou a falar de que te passaram a perna.
Não, tem aquelas coisas no lugar de trabalho, enfim, você entendeu, você sabe, todo mundo está consciente, aquilo é seu, ou deveria ser seu. No entanto, aconteceu alguma coisa, alguém passou. Isto não é isto que eu estou a abordar. Mas é que você olhou o que o outro tem, e você tem o sentimento no teu coração, de que eu é quem deveria ter o que ele tem. Ele não pode, eu é quem mereço. E sabe isso o que origina, o que causa inveja. Por isso é que quando você vai olhar a Bíblia, principalmente no Novo Testamento, em outras versões, vai encontrar no lugar de ciúme e inveja. É exatamente a mesmíssima coisa. A causa da inveja é o ciúme. O ciúme traz a inveja. Como ela ou ele não deve estar, não pode estar naquela posição, no lugar de serviço, por causa do ciúme que eu tenho por ela, eu passo a invejá-la ou a invejá-lo. O ciúme sempre vai nos conduzir à inveja. E essa inveja vai chamar a contenda que nós falamos a quinta passada. E da contenda ou rixas, porfia, vai surgir o homicídio. O assassinato. E nem sempre nós matamos com arma branca, não, muitas vezes com as nossas palavras, com as nossas atitudes, nós acabamos matando. Estamos em sintonia. Sempre que você pensar de que o outro tem, ele não merece, você quem merece, é ciúme. E isso vai te induzir a ter inveja. E é pecado. Estamos em sintonia. Deixa-lhe mostrar alguns exemplos, sobretudo do Antigo Testamento, em que nós encontramos essa grande realidade da obra da carne. E vamos trazer até mesmo ao Novo Testamento, sobre o ciúme e a inveja. Traz a inveja e gera que o egocentrismo. Tudo está voltado a mim. O primeiro dos casos na Bíblia Sagrada que nós encontramos no Antigo Testamento está em Gênesis capítulo 4. Dentro de uma família, um irmão teve ciúme do outro. Caim teve ciúme de Abel. Caim invejou seu irmão Abel. Porque para Caim, sabe, esse tipo de ciúme é assim. Esse ciúme é assim. Se eu não posso, você também não pode. Se eu não tenho, você também não deve ter. Alô? Você vai encontrar isso na escola. Se eu tirei negativa, você também tem que tirar negativa. Por que você tirou positiva? Vocês nunca depararam com isso? Já. Na minha época da faculdade, tinha um colega. Todos os colegas, nós conhecíamos quem é ele. Na mente dele só tem que ser ele. Ninguém mais pode tirar positiva acima dele. Só ele. Se tivesse 16 e o outro teve 17, vai pagar dinheiro para fazer exame de recuperação. É verdade. Vou te falar. Se tem 18, o outro teve 19, vai fazer exame de recuperação. Aí, estás a entender? Ciúme, inveja, contenda, competição. Quer dizer que ele mentalizou de que ele é exclusivo. Acima dele, não pode ter ninguém. De tal maneira, porque era assim na época das provas. Você já sabe, os que já passaram naquela classe,
você já pegava as provas passadas, os enunciados, para você ter ideia daquela cadeira, como o professor elabora as provas. E algumas vezes, se o professor tivesse preguiça de elaborar nova prova, ele pegava aquela prova. Aconteceu certa vez a prova de um determinado departamento de geologia. O doutor era muito requisitado, ele na verdade era um tuga. E ali, a prova que ele tinha que trazer, ele não trouxe, ele se esqueceu. Então chegou na hora da prova, quando ele abre a pasta dele, não tem prova. E a única prova que ele encontra é uma prova do ano passado. A minha fezada foi aquela. Eu estudei a prova do ano passado. Então foi no centro de cópia, tirou, distribuiu. Quando eu olhei, é toda a prova que eu estudei. Então, muitos fazem isso. Vou estudar tudo, mas também vou olhar um pouco o quê? Para as provas. E tinha aqueles gananciosos, porque este tipo de ciúme te leva a isso. Quando ele tem, ele guarda. E às vezes era difícil você conseguir as provas dos anos já que passaram. Era tão difícil que, se um encontrasse, facilitava um pouco a vida dos outros. Mas tinha aqueles que querem mesmo, só mesmo eu encontrei, não fala. Vai estudar de forma geral, buca bem, como dizemos no nosso termo aquela. E vocês estão ali nas calmas. Mas vocês depois vão desconfiar quando você não esse Wii aqui nos fatigou, esse Wii não presta. Egocentrismo. Estamos a entender? Caim e Abel. Põe em Gênesis 4, vamos começar 7. 7 ainda. Olhando para 7. Deus aqui está a falar ao Caim, né? É melhor irmos para 5, onde é 5, penso eu. Mas para Caim e para a sua oferta não atentou. E fez que? Irou-se Caim fortemente e descaiu-lhe semblante. Mas essa ira forte de Caim é contra quem? Porque cada um teve a sua chance de ofertar a Deus. Deus não olhou nem pela cor, nem olhou se Caim era primogênito ou Abel era o segundo. Deus atentou para o coração. 6. E o Senhor disse a Caim: por que te iraste e por que descai o teu semblante? 7. Se bem fizeres, não é certo que serás aceito, e se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e sobre ti será o teu desejo, mas sobre ele deves dominar. 8 agora. E falou Caim com seu irmão Abel, e sucedeu que, estando no campo, levantou-se Caim contra seu irmão Abel e que o matou. Falamos isso na quinta passada. O que Abel fez para merecer a morte? Não, para ti nada. Porque você não é Caim. Para Caim, Abel mereceu aquela morte. Porque para Caim era preferível a oferta dele ter sido aceito por Deus e do Abel ser rejeitado, ou então, porque se a oferta de Abel fosse rejeitada conforme foi a de Caim, Caim não ficaria chateado. Caim não teria inveja. O que levou Caim a matar o seu próprio irmão é a inveja, porque a oferta dele não foi aceita. Esta inveja veio de quê? Ciúme. Esse tipo de ciúme, quando não controlado, nos leva a assassinar o outro. Estamos em sintonia? Outro caso, nós vamos ver das duas irmãs, Raquel e Lia. Por causa de quê? De Jacó. Raquel tinha inveja da Lia. Gênesis 30, versículo 1. Ciúme. Desejo de ter o que a outra pessoa tem. Vendo Raquel que não dava filhos a Jacó, teve Raquel o que é? Bem explícito. Teve inveja da sua irmã. E disse a Jacó: dá-me filhos, senão eu
morro. Mas essa inveja que a Raquel teve de sua irmã Lia era porque Lia tornou-se máquina de fazer filho e a Raquel estéril. Mas quem causou a esterilidade da Raquel é o próprio Deus. Não tinha nada a ver com a Lia, muito menos com Jacó. Então, eu não estou a dar filho, a minha irmã está a dar filho. Então, dando ela filhos ao nosso marido, ela torna-se mais amada do que eu. Todas as atenções, o carinho estará voltado a quem? A quem está a fazer filho. Então, para tal, ela inveja a irmã. E como não pode fazer nada contra mim, você vai perceber que depois as duas começam a competir. Houve uma tremenda competição entre as duas. Chega a uma dada altura, a Lia para de gerar filho. Como a Raquel não dava filho, pegou a sua serva, deu a Jacó. Na verdade, aqui estavam a brincar com Jacó. Se desse para pregar só isso aos homens. Os homens que têm Luanda Sul, Luanda não sei o quê. As mulheres, quando conhecem, depois começam a brincar contigo. Porque as duas agora é quem estavam a jogar, não territes e xadrez. Porque a Raquel pegou a empregada, deu no Jacó, fabrica filho com ela. Jacó começou a fazer. A Lia, como Deus cessou, fechou a porta, também pegou a sua empregada. Toma, Jacó, também começa a fazer. A competição, vê como é que desceu a escala. Saiu na escala das patroas, entrou das servas. Tá vendo o que a inveja faz? Porque aqui, Lia já não estou a fazer. Agora que a Raquel deu, como é competição, eu também vou dar. Vamos encontrar ciúmes, esse tipo de inveja, nas nossas famílias. Estou a falar a verdade isso. Quantos estão te invejando na tua família? Vai ver. Os filhos dele não estão a estudar. Não estão a estudar porque não querem estudar. Os teus estão a estudar. É problema. A mana também se acha boa só porque os filhos dele é que estudam. Mano, os meus filhos nem estão no ensino privado, estão todos mesmo no Estado. E no Estado quase que não se paga. O que falta para você colocar também? Os teus. Já falar a verdade. Se você tem tido inveja da tua irmã por causa dos filhos dele que estão a estudar, vai para o inferno, tem que mudar. Vamos encontrar a mesma inveja, esse tipo de sentimento, entre outros dois irmãos, que é o Esaú e Jacó. Por causa da bênção, Gênesis 25, 28. Eu disse 25, 28, certo. E amava Isaac a Esaú, porque a caça era de seu gosto, mas a Rebeca amava a Jacó. Aqui o problema desses, para além da questão profética do que Deus havia dito, isso é algo que nós, os pais, temos que pensar muito. Havia essa divisão, preferência. O pai prefere Esaú e a mãe prefere a Jacó. Dentro dessa questão de preferência, os filhos depois acabam dar conta que a mãe prefere o fulano e o pai prefere o fulano. Se esse tipo de problema você não for sábio em resolver, você vai partir para a eternidade. Você deixa problema o resto da tua vida, na vida dos teus filhos. Porque todos são teus filhos, vieram de ti. É verdade, é possível você ter mais amor do que outro. Isso é um facto. Mas tem que saber equilibrar. Tem que usar um pouco de quê? De sabedoria. Mãe, estou a falar a verdade ou não? Até nós, os filhos, damos conta, a mãe me ama mais do que o outro. Irmão, me ajuda então. Ou eu estou a mentir? Os pais sabem e nós, os filhos, acabamos de dar conta. E quando os filhos dão conta, aí é que começa o problema. E isso vai nos remeter ao quarto exemplo de José e os seus irmãos. Os seus irmãos vieram dar conta que o pai preferia José em detrimento deles. O pai amava mais a José
Por isso é que fez a José uma túnica telar, uma túnica diferente deles. E isso foi o motivo de que ciúmes. Não obstante a túnica, os sonhos que José foi tendo e contando, foi apenas como lançar gasolina onde já tinha incêndio. Já um incêndio dentro de casa. Qual é o incêndio? Preferência do pai. O pai prefere José, mas o pai prefere José tinha uma causa. José era supervisor deles. Eles não faziam bem as coisas, e José que ia supervisionar e trazia o relatório ao pai. Só que o bom supervisor não só fala de boas coisas, também fala o que está mal. E o relatório que José trazia era ruim, porque seus irmãos não faziam o trabalho como convinha. E o pai amava mais a José do que a eles. Estamos em sintonia. Coloca-nos aí Gênesis 37, 11. Ciúmes. Seus irmãos, pois, faziam o quê? O invejavam. Seu pai, porém, guardava esse negócio em seu coração. É a túnica, o amor do pai, mas os sonhos foram motivos de ciúmes. Mas tudo isso não tinha nada a ver nem com o pai, nem com ele. Tinha a ver com o destino que Deus traçou. Estamos em sintonia? O que se passou na vida de José não tem a ver nem com o pai, nem com o próprio José. É com Deus que estabeleceu o destino de José. E os seus irmãos o invejavam. Como dissemos, a inveja te leva a assassinato, a se tornar assassino. E é o que aconteceu quando eles tiveram a oportunidade, disseram: eis aí o sonhador mor, vem. Então vamos ver se esse sonho vai mesmo acontecer. Não é verdade? Jogaram na cisterna, não havia água, tiraram, venderam, se despacharam dele. Tudo por causa de quê? Inveja. Essa inveja vinha de quê? De ciúme. Por causa de quê? O amor que o pai tinha e os seus sonhos. Você está a invejar o outro por quê? Você tem ciúme do outro por quê? Estes que eles tinham ciúme é que lhes safou mais à frente, na época faminta. A nação de Israel só foi preservada por causa do José que fora vendido no Egito. Estamos em sintonia. Então não tenha ciúme do teu irmão. Não precisa, irmão, nós não precisamos invejar ninguém. Irmão, o teu destino tem a ver com Deus. Deus é quem estabeleceu. Deus é. Eu não posso ter ciúme, inveja de você. Estou a dizer, em outros termos, estou a dizer, você não pode ter ciúmes do outro, inveja do outro, da outra. Deixa ele ser o que ele está a ser. Existem pessoas que nós gastamos energia à toa. Muitas vezes o que hoje ele ou ela está a colher, está a viver, tem a ver com o passado. O pai, a mãe, o avô que semeou, não viu nada. O neto hoje está a colher. E você invejar, enciumar, procurar matar isto, não, você está a perder o tempo. Porque você não sabe o que o avô fez com Deus. Você não sabe o que a mãe dele, o pai dele fizeram com Deus. Fizeram alguma coisa, por isso ele é o que é hoje. Deus o exalta, Deus o levanta por causa do passado. E hoje você tem ciúme querendo abafar. Porque esse ciúme é assim: se eu não posso, eu vou ter que procurar te abafar.
Estamos em sintonia. E abafar o teu talento, o teu nome, é de várias maneiras. Eu posso fazer sujando a tua reputação. Sabe o que ele é isso, aquilo, é isso. Sabe o que a Joana é? Joana é mulher que vai com todo. Já foi qualquer... Afinal, Joana ali é inocente, não sabe nada. Tudo isso é procurar manchar a imagem de quem? Da Joana. Por causa de quê? Ciúme. Inveja. Meu Jesus. O Senhor está a falar contigo? Deus está a falar conosco? Fora da igreja, na sociedade, na família e dentro da igreja, nós encontramos essa obra. Desde que houve a queda do homem, esta obra da carne, ciúme, começou a se revelar. Vou vos dar o último exemplo em Lucas, da parábola do filho pródigo. Amém? Lucas, capítulo 15. Vamos olhar versículo 25 a 30. Na parábola do filho pródigo. O irmão mais velho teve ciúme do menor que voltou. Aqui, já quando o menor voltou, depois de cair em si, regressou para casa, e o mais velho não estava no campo. Quando ele vem para casa, encontra música, vamos contextualizar, festa daquele, e ele não entra. Quer saber o que se passa, pai? E olha lá o que o texto vai dizer. E o seu filho mais velho estava no campo, quando veio e chegou perto de casa, ouviu a música, e música e dança nas festas não é de hoje. E na verdade festa sem música e dança não é festa, não é verdade? Para ser festa tem que ter música. E tendo música, obrigatoriamente há... E nós mesmo, como isso é festa, chama isso festa, não tem música. Porque a festa tem que ter música, e havendo música, é porque vamos... olha os irmãos, vocês não dançam. Então não estão a responder por quê? Hoje até a mensagem está light. Dançam. Então tem que dizer dançamos. O pastor não está a condenar. Dançai mal. Só depende do tipo de dança e do tipo de música. Não é verdade? É verdade. Mas eu não vou por ali. E chamando um dos servos, perguntou-lhe o que era aquilo. Ele quer saber. Eu saí de casa, não tinha música nem dança. Ao longo desse período em casa, não tem música e dança. Eu sou primogênito. Se tem que haver música e dança, eu tenho que ter noção. Eu tenho que saber música e dança. De quê? Eu estou a vir do campo, já tem música e dança. E ele lhe disse: veio teu irmão e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são... lhe provocaram. Aquele que foi, que levou parte da herança, voltou. Ainda por cima o pai está da festa. Mas ele indagou, indignou e não queria entrar. Tinha ou não tinha razão? Os irmãos não estão a responder? Tinha ou não tinha razão? Ok, vamos ver. E saindo seu pai, rogava-lhe que entrasse com ele, mas respondendo ele disse ao pai, olha o que ele diz ao pai, olha bem o que ele diz ao pai, escute bem e vê bem: eis que te sirvo há tantos anos. Ele serve ao pai há quantos anos? Tantos anos, há muitos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento. Está a dizer, nunca cometi erro. Terceiro, primeiro, sirvo há muito tempo. Segundo, durante esse tempo nunca cometi erro sequer. Terceiro, e nunca me deste um cabrito
para me alegrar com os meus amigos. Uau! Ele estava chateado. Te sirvo há muito tempo, trabalho para ti há muito tempo, nunca cometi erro e nem sequer um cabrito o Senhor chegou de me dar para eu me divertir, fazer a minha festa com os meus amigos. Avança. Vindo, porém, olha o que ele está a dizer ao pai. Vindo, porém, este teu filho. Ele deveria dizer, vindo, porém, este meu irmão. Está a ver o ciúme? A linguagem de ciúme, como ela se manifesta. Vindo, porém, este teu filho, e ele avança, que desperdiçou os teus bens com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. Ele estava chateado, com ciúme. E ele lhe disse, filho, tu sempre estás comigo. Todas as minhas coisas são o quê? Ele nunca soube isso. Que tudo que do pai era dele. Porque se ele soubesse que era dele, ele nem sequer ia pedir ao pai para matar um cabrito. Ele sozinho ia tirar o cabrito, ia matar e comer. Estava a ter ciúme, desnecessário. Estava a ter inveja do irmão, desnecessário. Porque a bem verdade, o pai já tinha repartido o quê? Os bens. O que ficou era dele. E o pai estava avançando, mas era justo alegrarmos-nos e folgarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu. Tinha se perdido, achou-se. Então, o mais velho tinha inveja, tinha um ciúme, sentimento de inveja. E quando você analisa, parece, em parte ele tem razão. Porque para o mais velho, com a partida do menor, como já levou a sua parte, tudo que ficou é dele. Agora esse velho quer dizer que o que ele esbanjou, desperdiçou, já era. Isso que sobrou para mim, agora vamos ter que fazer o quê? Repartir para nós dois. Quem sai a ganhar? Ele. Mas o pai vai corrigir, vai dizer, não filho, o que tenho aqui, tudo é céu. Ciúmes, inveja. Por isso é que ele não quis entrar em casa. Examina ainda um pouco o teu coração. Diante do pouco que você ouviu, analise e reflete um pouco. Quantos ciúmes e inveja você tem tido do teu próximo, do outro, no ministério, na família, na rua, no bairro, no mercado onde vende, no lugar em que você trabalha, na igreja. Um ciúme que te leva à inveja, inveja é esse que te leva a falar mal, a pensar mal. E tem gente no nosso meio, você lhe pergunta, te fez quê? Diz, não me fez nada, é que eu não lhe gosto. Oh, nunca te ofendeu, nunca te faltou respeito, não é que eu não lhe gosto mesmo. Quando você examinar minuciosamente esse não gostar, é ciúme, é inveja, porque viu nele ou nela alguma coisa que ele queria ter, mas como não tem e nem pode ter, porque esse sentimento é assim, porque se você me mata, você não vai ter minha cara. Se você lhe matar, não vai ter a beleza dele. Então, está consciente que não tem como ter, mas se alegra simplesmente que encontrar a tua desgraça, a tua morte. Isso que fez o Caim, isso é que fizeram os irmãos de José, lhe despachando, vamos estar aqui, aliviado. Isso que faz o ciúme. Quando ele te leva para a inveja, o sentimento é, vou lhe tirar do caminho, e ela sai do caminho, eu fico bem. Quer dizer que para mim, eu não posso ter, como eu não posso ter, ele também não pode ter. É o que aconteceu com aquelas duas prostitutas. Uma que dormiu, e dormiu sobre o seu filho. E o filho fez o quê? Morreu. E trocou.
E de manhã, a mãe do filho vivo dá conta que aquele é o filho dela. Reivindica para ter o filho, ela diz que é meu filho. Param junto da mão de Salomão. E é onde você percebe como é que é o ciúme e inveja. Salomão está a ouvir as duas mulheres. Não tem medicina para fazer teste de DNA. Se a nossa leva quanto tempo até? Mas como vê agora, não pesquisei. Quanto? Ninguém tem ideia, né? Pronto, eu posso ver agora na internet, mas aí pararia alguns minutos. Leva algum tempo. Imagina a medicina na altura, então, para fazer teste de DNA. Vamos comprovar de quem é o filho. Porque as duas são amigas. Vivem na mesma casa. Uma diz que o filho vivo é dela, a outra diz que também o filho vivo é dela e o morto é da outra. Entra que sabedoria, pegue a espada, corta o filho no meio. Já que um dos filhos está morto, vamos também matar este. Uma leva a outra metade e a outra leva. A mãe de cujo filho diz, não faça isso. Lhe entrega que ela fique com o quê? Com filho vivo. Porque é dor da mãe. Ela sabe que esse filho, prefiro ver meu filho vivo nas mãos da outra do que morto desta forma. Com a consciência de que meu filho vivo nas mãos dela, um dia vai se saber que é meu filho. E a mulher cujo filho não era dela, ela se revela. Porque isso que ela diz, faz o quê? O que ela diz? Lhe mata. Não fica com ninguém. Na verdade, o que ela quis desde o princípio era isso. Quando ela acordou, viu que o filho está morto, na mente dela, o filho da outra também tinha que estar morta. Quer dizer, na mente, como eu dormi o meu filho, morreu, ela também tinha que dormir o filho dela, morreu. Mas quando ela acorda, percebe que a outra é sábia. Não dorme à toa, dormiu bem, dormiu de lado. Então, como dormiu de lado, vou lhe receber e lhe dar o morto. Já que ela não conseguiu, ela não pôde matar o filho dela, eu que vou matar o filho dela. Como é que vou matar? Vou matar o filho dela lhe dando o meu filho morto. E eu fico com o filho dela vivo. Essa é uma outra mensagem. Já vi que estamos a compreender. Ciúme e inveja leva nisso. É que se não fica comigo, não fica com ninguém. Ou se matamos aqui, como dizemos, a nossa língua, ou se matamos, ok. Não fica comigo. Os irmãos nunca ouviram esse termo? Não fica comigo, não pode ficar com ninguém. Vou fazer tudo, vou lhe matar. É o ciúme. Eu não posso ascender aquela posição. Como eu não posso, ninguém também pode ascender. E ninguém deve ascender. Todo mundo tem que ficar igual. Se eu reprovei, todo mundo tem que reprovar. A minha alegria é que todo mundo esteja na mesma posição comigo quando eu falho, ou então eu esteja numa posição superior a eles. Sabe o tipo de ciúme como é? Eu só posso estar em cima, todos embaixo. Se eu tiver que cair, todo mundo tem que cair. Esse tipo de sentimento que a Bíblia está a nos chamar a atenção, de que os tais que praticam não herdarão o reino do céu. Termino. O ciúme vai sempre te levar à inveja, ao ódio, criar depois contendas, brigas, rixa, trazendo inimizade e até levar você a assassinar o outro. Muitos ataques que sofremos do mundo da bruxaria, feitiçaria e ciúme. Tenha inveja de ver os teus filhos a brilhar, a se formar. É isto ali. Bom, vamos terminar. Baixe tua cabeça. Ore por 1 minuto ou 2 minutos. Irmão, se este é o sentimento que você tem tido, abra o teu coração junto de Deus, dizer: Pai, me perdoe. E se eventualmente você já teve ciúme de alguém,
Se porventura você já teve isso, ciúme de alguém, desejou ver essa pessoa para baixo, invejou, esse é o momento de você dizer: Deus, me perdoe. Pai, tenha compaixão de mim, tenha misericórdia de mim. Deve ser eu, não pode ser mais ninguém. Tenha Deus misericórdia de mim. Tenha misericórdia de mim, meu Deus. Perdoa-me, perdoa-me das vezes que eu tive ciúme, inveja, procurei ver outro no chão. Isso tem que ser eu em cima, eu. Esse sentimento podre, ruim. Tenha misericórdia de mim, tenha compaixão de mim. Pai, me perdoa. Pai, me perdoa. Pai, me perdoa. Pai, me perdoa. Aqueles que nos acompanharam live, apesar das falhas, aqueles, Senhor, que amanhã vão acompanhar no YouTube ou na mesma página do Facebook, ajuda-nos a remover esta obra da carne, sentimento ruim e podre, que o nosso ciúme seja de forma positiva, seja o zelo segundo o teu querer. Do nosso Senhor Jesus Cristo Nazareno. Amém. Aplausos. Shalom Adonai. Você aprendeu alguma coisa? Glória a Deus. Vai em casa e pratique. Quando Deus está falando conosco sobre as obras da carne, quando chegar o teu momento de oração devocional, derrame o teu coração junto de Deus. Diga mesmo: Deus, isso que estão a falar é a minha realidade. Tenha misericórdia de mim. Ajuda-me a sair disto. Livra-me.
que eu possa andar segundo o teu querer. Amém? Glória a Deus. Amanhã, sexta-feira, temos cesta no altar. Você que terá tempo para orar, vem orar, aproveite. Principalmente vocês que já estão de férias ou já estão a fazer os exames e têm este privilégio. Entenda que você não vai ter o tempo amanhã, o tempo como este. Aos solteiros e solteiras, enquanto você é solteiro, solteira, aproveita. Porque amanhã você não vai ter um tempo igual a esse. Aos trabalhadores, quando você tem um tempo para estar com Deus, aproveite, porque nem sempre você vai ter esse tempo. E entenda, tempo que estando com Deus é um investimento. E todo investimento é lucrativo. Então você vai mais cedo ou mais tarde acabar colher o lucro deste investimento. Amém? Então, sábado temos aula de batismo, no mesmo horário, 11 horas, 15 horas. Culto dos jovens. E domingo último domingo do mês, eu creio em Jesus, vai ser um domingo de domingo, porque julho tem que falar, junho tem que dar ao julho que o julho precisa nos dar. Amém? E o junho tem que entregar o relatório ao julho, e o julho tem que nos dar o que é nosso. Amém? Fique em pé, vamos orar então para terminar. Se você trouxe oferta ou dízimo, pode já pegar. Vamos orar para ambas coisas. E sem esquecer, estamos a nos preparar para a semana saco de 21 a 28 de julho. Nesse intervalo de 21 a 28, começando no nosso caso 22, as nossas igrejas filiais estarão todas elas encerradas. E todos os caminhos vão nos levar para a sede. Vamos disponibilizar o coaster ou o quadradinho que nós vamos comprar nessa semana para nos carregar. Obrigado, pelo menos você está na minha visão, está na fé. Gostei da tua fé. Amém. Então, de 22 a 28, você não pode ficar de fora. Vamos todos para a sede, para sermos abençoados e impactados. Amém? Fecha os teus olhos e vou orar. Pai, te damos glória e honra. Muito obrigado pela palavra que tens trazido ao nosso coração. E muito obrigado como o Senhor nos tem ensinado. Glória e honra, louvor, seja dada, seja rendido para todos sempre a Ti. Senhor, não viemos de mãos vazias. As ofertas e os dízimos que temos trazido como parte da adoração e de culto, tome-as para si e nisto, Senhor, com pão, semente e com fartura, abençoe cada um dos Teus filhos, abençoa-nos, prosperando-nos no nome de Jesus. Assim como abençoaste Jabez, nos abençoe muitíssimo. Pai, ao sair daqui, nos acompanha até os nossos destinos, nas estradas, na travessia, nas ruas, nos becos, nos atalhos. Pai, nada do que é nosso seja furtado, roubado. Nada está repreendido, assalto, rapto, acidente, incidente, morte, doença, enfermidade. Em nome poderoso do nosso Senhor Jesus, nos leva seguro até os nossos destinos. Que o amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo de Deus esteja com todos. E a amada igreja diz: Deus abençoe. Vai na paz, trazendo sua oferta.